interessantes. Pois bem, nesse artigo 6º, tá, dos direitos sociais, nós temos o artigo 7º. O artigo 7º, ele elenca todos os incisos que cuidam da relação capital e trabalho. Correto? Tá? Então, você tem aí o capital, né, a categoria econômica, né, são os empregadores, correto? E a categoria profissional, correto? Tá? Que são os trabalhadores. Perceberam? Bom, então, o artigo 7º, ele cuida da regulamentação, dando uma prioridade protetiva ao trabalho. Perceberam? Eu estou frisando isso por quê? Porque, vejam bem, a Constituição é de 1988. E quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, apenas 9 incisos dos 34 foram entregues aos trabalhadores domésticos. Correto? Então, olha só, hein? Já havia e a Constituição avançou muito, mas ela manteve, de certa forma, uma discriminação em relação ao trabalhador doméstico e o trabalhador dito comum. Correto? Por que haveria essa distinção à luz do direito? Muitos justificaram essa distinção dizendo que esse tipo de atividade não gera ou não gerava nenhum lucro, olha só, hein, para o empregador. Correto? Então, daí a justificativa do motivo, né, dessa restrição, dessa escassez de direitos para os trabalhadores domésticos. Perceberam? Bom, então vejam bem. A legislação ela tinha uma finalidade, que é exatamente superar essas desigualdades. A Constituição deu um passo importantíssimo. Vejam bem, em 1972 houve uma lei, né, a Lei 5.859, que cuidou 72, hein? Olha o detalhe. A CLT é de 1943. A CLT não cuidou. Veja que a CLT era um instrumento, era consolidação das leis trabalhistas. Então todas as leis relacionadas ao trabalho estavam ali consolidadas. Correto? 1943. Não houve, olha aí, a regulamentação do trabalho doméstico. Correto? Isso vai acontecer de uma forma bem definida, porque o Código Civil também, em 1916, então antes, mas o Código Civil, ele é uma legislação geral. Ele não é uma legislação específica, como é o caso da CLT. Correto? Tá? Então ele cuidou ali do trabalho doméstico, do serviço doméstico, como alocação de serviço. Percebeu? Tá? Alocação de serviço. Então vejam bem que já havia essa distinção. Então, em 1972, houve a Lei 5.859, que regulamentou alguns direitos para os trabalhadores domésticos. Perceberam? Mas ainda de forma discriminatória. Então veio a Constituição de 88, trouxe esse alargamento, mas ainda não o suficiente. Então somente com a famosa PEC, né, da doméstica, antes nós tivemos uma lei complementar, a PEC das domésticas gerou, né, a emenda constitucional número 72, esta sim estendeu, e olha aí, sob muita discussão. As pessoas não aceitaram passivamente, né? Muito terrorismo foi feito em relação ao trabalho doméstico. Percebeu? Bom, então, olha aí, vocês estão sentindo, né, a temperatura que, dizendo assim, rodeou o direito. Percebeu? Tá? Bom, então veja bem. Aí vem a questão que eu acredito que vocês já estejam se fazendo. Quem são os trabalhadores domésticos? Pois bem, é aquele que presta serviço para o âmbito familiar ou pessoa física. Pessoa física e o âmbito familiar que não exerce uma atividade com fins lucrativos, correto? A partir daquele trabalho tomado. Bom, então, neste panorama, quem é um trabalhador doméstico, olha aí, é aquele que vai prestar o serviço diretamente para esses dois elementos. Então, nós podemos classificar, olha só, o cozinheiro, o motorista, o mordomo, né? O cuidador, o jardineiro, né? Um auxiliar de enfermagem, veja que técnico de enfermagem, enfermeiro,
médico não entram nessa classificação. Por quê? Esses três são profissionais liberais. O que é um profissional liberal? O profissional liberal é aquele que recebe autorização da lei para exercer uma determinada atividade. Percebeu? Então o médico, por exemplo, né, ele tem que se formar, ele tem que se graduar. Perceberam? Tá? Então ele segue uma série de exigências para exercer aquela atividade. Da mesma forma acontece com o enfermeiro e o técnico de enfermagem, né, há a obrigatoriedade para o exercício da atividade da realização de um curso de formação. E há uma lei que o regulamenta, ele está vinculado ao Corém. Percebe? Então essa exigência o torna um profissional liberal. Exigência que não há para o auxiliar de enfermagem e para o cuidador. Correto? Então o cuidador também seria. O jardineiro, é um exemplo, já falei aqui, né? Olha aí, as babás. E veja um detalhe interessante, o piloto de jatinho, ou piloto de helicóptero. Correto? Tá? Houve uma discussão, né? Acho que ainda acontece sobre a questão do brevet de um piloto, né, que seria equiparado a um nível superior, representando uma graduação, correto? O brevet seria exatamente, olha aí, né, a modalidade legal para o exercício daquela atividade. Então, se de fato for considerado como, né, olha, uma exigência legal, né, e equiparada a um nível superior, sim, né, ele seria um profissional liberal e não seria, então, um empregado doméstico. Correto? Bom, aí, olha só, eu deixei para o final, como a cereja do bolo, a empregada doméstica. Por quê? A empregada doméstica é a face do trabalho doméstico. Correto? Olha só, isso é muito importante, né? Então, vejam bem, os outros são tomados por uma aura negativa, né, um entorno negativo, infelizmente, por conta, né, de como a sociedade brasileira vê o trabalho doméstico a partir da empregada doméstica. Tá certo? Então, a nossa toada será por aí. Eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar na sequência aqui, a partir da empregada doméstica. Aí a coisa começa a ficar mais picante. Aguardo vocês lá no canal para a segunda parte. Um abraço.